Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas, aqui na TV Mar, canal 525 NET. E este programa tem grande respeito e consideração a você, telespectador e internauta. Hoje não é diferente, sempre um entrevistado com capacidade e responsabilidade com a população. Ele é conhecido como Chicuta. Tudo bem, Chicuta? Boa tarde, pastor. Sua formação e seu nome completo, né? Meu nome é Antônio Pereira Chicuta Neto. O Chicuta existe mesmo? O Chicuta é sobrenome, mas sou conhecido como Tony Chicuta, o Antônio só para assinar documento. Na verdade, eu sou conhecido mesmo como Tony Chicuta, líder comunitário há 13 anos no Benedito Bentes. Eu sou formado técnico em nutrição, fisioterapeuta e amo o que faço, né? Que é cuidar das pessoas. Ser o representante das pessoas no complexo Benedito Bentes. Pode tirar sua máscara aqui, que a TV tem a capacidade de ter o maior cuidado com o apresentador e os entrevistados. Vamos lá. Chicuta, você foi escolhido pelo Painel Alagoas pelo seu desenvolvimento, a gente percebe a sua preocupação pelo complexo, né? Muitas das vezes mal compreendido. Eu acho que todos que lutam por uma bandeira sempre será mal compreendido em qualquer segmento. Você mora no Complexo Benedito Bentes há quanto tempo? Eu moro lá há 13 anos, ali nos Recantos, onde ficam os condomínios Recantos, os vilagens, conhecidos como os novos condomínios do Benedito Bentes, né? Nas mediações da UPA do Benedito. Que o endereço sai cidade universitária, né? Na verdade, o condomínio que eu moro, ele está dentro, a casa está no bairro da Universitária e a avenida, que é a avenida do condomínio, que é a Ministro Humberto Gomes de Barros... Mas a nova, né? É no Benedito Bentes. A nova, né? A nova, isso. Então, eu moro, na verdade, no cidade universitária e no Benedito. Uma trincheira. Porque a casa está no bairro da Universitária e a rua do condomínio da casa que eu moro está no bairro Benedito Bentes. Então, eu estou ali na divisa. Vamos lá. Você fez um requerimento para aquela pista ali na lateral do Recanto das Estrelas, né? A que eu acabei de me referir a ministro Humberto Gomes de Barros, a antiga rua Denis Agra. Quando eu fui morar lá no residencial Aracauã, era só um canavial, não tinha nenhum dos condomínios Recantos, nem os vilagens, era só canavial. E a gente costuma dizer que era um caminho de rato no meio do canavial para chegar ao nosso residencial. E foi o Tony Chicuta que entrou com um projeto na Câmara de Vereadores primeiro, foi aprovado, né? Aí não teve sucesso, eu entrei com outro projeto na Planejamento, Secretaria de Planejamento. Aí esse foi o projeto que caminhou, né? E hoje está lá a Avenida Ministro Humberto Gomes de Barros. No ano de 2018, o ex-secretário Ibibreda já estava em uma das reuniões, foram várias reuniões, vários protestos, né? O EIB estava prometendo iniciar a obra em julho de 2018. Né? E atrasou um pouco, começou no ano de 2019, mas está lá uma belíssima avenida com mais de 2 quilômetros, com ciclovia, iluminação de LED. Tem muito que melhorar porque é uma avenida de mais de 2 quilômetros e não tem um único retorno. Estive a semana passada com o novo superintendente da SMTT, né? Ele prometeu resolver a situação, fazer uma visita à comunidade. Porque todos aquelas laterais dos recantos têm uma saída. No Recanto das Estrelas, você tem que ir lá na frente e fazer o retorno, ainda entrar na outra avenida e ali poderia cortar, né? Exatamente. Por exemplo, quem está vindo da UNIT, né, da faculdade, e o condomínio Recanto das Estrelas. Quem mora no condomínio Recanto das Estrelas e quer se dirigir ao Graciliano Ramos, ele vai ter que ir lá próximo da UPA, né, pegar um retorno da avenida do condomínio, não foi da Avenida Ministro Humberto Gomes de Barros, aí ele vai lá próximo da UPA, aí volta, atravessa a Avenida Ministro Humberto Gomes de Barros, vai próximo do condomínio Recanto das Cores, para poder voltar, para pegar a Ministro Humberto Gomes de Barros, para seguir para o Graciliano Ramos. E Augusto cortando aquilo ali, está dando problema. Dando problema, vários acidentes. Então, a população, ela sabe, né, o que aflige na comunidade, ela sabe o que é o melhor para si na comunidade, mas muitas das vezes os órgãos públicos não escutam, né, a população. Quando um líder comunitário procura uma autoridade, seja ela do município, do estado, né, ele está levando, né, os anseios da comunidade e muitas das vezes não é atendido. E aí pecam muito nesse sentido. Inclusive, 14 vereadores novatos é uma resposta à altura que a população
E a sorte, porque alguns foram salvos no segundo tempo da prorrogação, porque seriam mais. Sim, sim. Olha, eu espero, são 14 novatos, mas desses 14, muitos são parentes, né? Mas eles são novatos. Né? São novatos, mas já vem uns novatos já com vícios antigos de família, né? Mas eu não vou nem por esse sentido. Teve uma renovação, né? Muitos dos que foram reeleitos, né? Todos os dias as redes sociais bombam vídeos de denúncia de compra de votos. Espero que o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, né, a Polícia Federal tenha que dar uma resposta à sociedade para não ficar desmoralizado. Está chegando esse ponto? Muito. Nas redes sociais são muitos vídeos de pessoas denunciando o candidato, citando o nome, dizendo que teve lista, inclusive que fez a lista, mas não recebeu o dinheiro. Então, eu espero que a Polícia Federal dê uma resposta à sociedade, porque a compra de voto foi grande, muito. A falta de infraestrutura no complexo. Algumas partes não têm saneamento. O Benedito Bentes é um gigante adormecido. Tem problema na cidade, joga para o Benedito Bentes. Não tem solução, joga para o Benedito Bentes. Alguns empreendimentos prediais, né, no caso, aquele Caetés, né, não tem um terminal de ônibus. Vamos lá. Aquela situação ali, Parque das Américas, com alguns outros conjuntos, Carminha, vai misturando ali tudo, há uma dificuldade de terminal de ônibus. Então a gente percebe que, exemplo, falta de infraestrutura, falta de planejamento. O senhor, como líder que tem acompanhado, tem visitado algumas comunidades, são muitos conjuntos dentro do complexo, mas a gente percebe que são poucos que têm infraestrutura. Olha, o Benedito Bentes hoje é uma cidade maior do que muitas das cidades do interior de Alagoas, né? O nosso Benedito Bentes hoje tem em torno de 88 a 100 mil habitantes, né? Porque todos os dias chegam dezenas ou centenas de pessoas para morar no Benedito Bentes. Por exemplo, na última sexta-feira, se não me engano, dia 4, a Caixa Econômica sorteou, né, os apartamentos do Vale Bentes 2. O Vale Bentes 1 já está, né, a população já estão residindo no Vale Bentes 1. Então, todos os dias chegam dezenas, centenas de pessoas para morar no bairro do Benedito Bentes. E uma parte também do Pinheiro, né? Exatamente, né? Além dos condomínios que estão sendo construídos no Benedito Bentes, pessoas que moravam no Pinheiro, naquela região do Bebedouro, Pinheiro, estão alugando casas também no Benedito Bentes. Então, a população aumentou e muito no bairro do Benedito Bentes. Há 13 anos atrás, quando eu comecei a lutar pela Avenida Ministro Humberto Gomes de Barros, né, foi uma luta grande e não queriam construir a avenida. E hoje a avenida desafogou muito o trânsito, por exemplo, da Avenida Cachoeira do Mirim, né? Melhorando, consequentemente, o transporte coletivo que travava. Quando chegava ali em torno do shopping, né, na entrada do Benedito, o trânsito travava até o Benedito Bentes. Hoje já se percebe-se que o trânsito está fluindo justamente por conta da outra avenida, a Avenida Ministro Humberto Gomes de Barros. Então, o Benedito Bentes ele é esquecido pelo poder público. Para o senhor ter uma ideia, a população, você de cá ter uma ideia, a Praça da Juventude está abandonada no meio do canavial, né? Lá foram gastos uma cifra alta de verba pública e federal, né, que veio de Brasília para a construção dessa praça e ela está literalmente abandonada. E né? a fiscalização? Não tem fiscalização, o Ministério Público, que deveria estar fiscalizando, não está fiscalizando, né? E ela está abandonada mesmo, é uma estrutura grande de galpões e até os seguranças, os vigias da construtora que ficavam lá tomando de conta, tiraram a placa lá com o valor da obra, né? O início e término da obra, tiraram tudo, está abandonado no meio do canavial. Um outro absurdo é o cartão postal do nosso Benedito Bentes, que é a Praça Padre Cícero. Aquela praça, gente, era para ser... né? É o coração do Benedito, era para ser a coisa mais linda, que quem chega no Benedito Bentes, ou de carro, ou de ônibus, no transporte coletivo, é naquela praça que a população se depara ao chegar no Benedito Bentes, está abandonada também, né? Começaram a construir lá um complexo de esporte abandonado. Interessante, até interessante.
Mas ficou bem estranho ali, não foi? Muito estranho, né? Acabaram com o esporte que tinha lá que o pessoal de bicicleta, que fazia o skate também, né? O skate, para construir uma outra modalidade, né? Incluindo vários esportes, mas porque foi abandonado. A ideia é até interessante, mas o abandono fica realmente... Fica a desejar. A desejar e muito, né? O nosso Benedito Bentes, por exemplo, tem um problema que tem que ser resolvido urgentemente. É a feira daquela avenida na frente do supermercado, né? Do 2. Né? Do 2, que com a construção da Ecovia Norte, o trânsito aumentou muito e vai aumentar mais ainda naquela avenida. Todos os dias, para subir é problema. Para sair do Benedito Bentes, ainda há uma flexibilidade. Mas quem está chegando, quando dá 4 horas da tarde, aquilo ali está... É um caos. E o futuro prefeito de Maceió, né, vai ter que resolver, né, junto com a Câmara de Vereadores, com esses 14 novos vereadores aí que foram eleitos. Espero que tenha uma visão para o Benedito Bentes, que sempre foi esquecido, para resolver essa questão. Não adianta tirar o feirante, tirar o trabalhador e colocar ele em qualquer lugar. São pais de família que merecem de atenção, né? Temos um mercado público abandonado. Se revitalizasse, né, aquele mercado público, dava e dá para abrigar todos os feirantes ali, né, levando serviço para o mercado público, mas, como Chico, uma agência da Caixa. O que eu percebo, um exemplo, o dono o empresário, aquele supermercado do 2, ele comprou várias casas, coisa simples. Sim. Comprou, foi comprando e fez só o estacionamento. O que está precisando dos comerciantes ali, dos feirantes, é o que a prefeitura pega uma parte ali. Poderia desapropriar. Desapropriar e, como se diz, colocar todos eles ali. Sim. E diminui aquele canteiro. Diminui o canteiro. Isso. Coloca barracas padronizadas. E acaba a guerra. É gestão, é querer fazer, né? É uma pena que o nosso Benedito Bentes não tenham pessoas, né, que estejam no poder com esta visão de querer organizar o nosso complexo Benedito Bentes, porque realmente é querer fazer, porque, como o senhor mesmo citou, é só desapropriar algumas daquelas casas, né? O dono do supermercado deixou a lição. Fez. Então, é realmente querer fazer. Agora, fica aí a dica para o próximo prefeito, porque realmente vai ter que tomar uma atitude, porque do jeito que está, não pode continuar, lógico, dando toda a atenção ao feirante, ao trabalhador. Esse tem que ser a parada. Pai de família, né? Pai de família. Inclusive, sábado e domingo ali é intransitável. Agora, infraestrutura, segurança pública. O senhor falou também sobre o transporte, né? Naquela região. Daqui a pouco, o senhor fala sobre segurança pública, né? Os assaltos, muitos assaltos agora. A gente vai falar sobre transporte. Transporte coletivo. É um caos no Benedito Bentes, é um caos na cidade de Maceió. A Real prometeu que estaria substituindo a outra empresa, que estaria preenchendo todas as lacunas. E parece que não cumpriu. Na verdade, pastor, eu não culpo nem a empresa, porque a empresa ela tem que cumprir determinação da SMTT. Isso quer dizer que a SMTT não faz a sua parte? Não está fazendo a sua parte, porque se estivesse, o transporte não estava esse caos. Porque, por exemplo, os horários de transporte coletivo, quem organiza não é a empresa. Quem organiza, quem dita as regras é a SMTT. Então, se não está sendo cumprido, é porque a SMTT não está multando. E não está sendo cumprido, porque é um caos. Por exemplo, eu, enquanto líder comunitário, eu consegui 4 linhas de ônibus para os condomínios recantes dos vilagens. Entrava lá o Josefa de Melo, entrava lá o Mercado, entrava lá o Ponta Verde, entrava lá o Centro. O senhor Chicuta. O Chicuta, o Tony Chicuta. E a linha de ônibus Benedito Bentes Colina foi uma conquista deste líder comunitário Tony Chicuta, que não tinha a linha de ônibus Benedito Bentes Colina. Foi uma conquista minha, justamente para os condomínios recantos. A SMTT tirou todas essas linhas de ônibus, colocou um integrado Salvador Lira, Benedito Bentes. Eram 4 ônibus. Hoje só tem um ônibus de hora em hora. É um caos, é um absurdo. Não pode continuar dessa forma. E quem mora ao redor do complexo, no caso, Aprígio Vilela, que é longe, é o mais distante. Depois vem os Caetés e o Planalto.
depois ali, aí vem Moacir Andrade, Frei Damião, Luiz Pedro. Então é complicado essa situação. Carminha, são vários conjuntos ali. Como é que fica essa situação de ônibus que tira esse povo do bairro para chegar no terminal, para depois pegar outro ônibus? Aí está a problemática, está aí. Está, isso. E é simples de resolver. Como? É simples. Basta construir novos terminais, porque o terminal de ônibus, né, do Benedito Bentes 1, ele já não comporta mais a população do Benedito Bentes e dos conjuntos em torno do Benedito Bentes. É necessário construir novos terminais, por exemplo, naquela região dos Caetés, né? E o ônibus, ele sair do terminal dos Caetés, ou daquela região, estou citando os Caetés, mas daquela região, daqueles condomínios novos ali em torno dos Caetés. E seguir viagem, passar no terminal integrado, quem quiser descer, desce, quem quiser subir, sobe, e segue viagem para o destino, Ponta Verde, para o centro, para o Trapiche. Ônibus pela Ecovia Norte, porque agora tem a Ecovia Norte, sentido Ecovia Norte, centro, Trapiche, Ponta Verde. Ônibus passando no terminal integrado, aí Santa Lúcia, Farol, né? Aí resolve. O que não pode continuar acontecendo é do cidadão ficar nesses conjuntos citados 40 minutos, 1 hora esperando um ônibus, aí deixam esse passageiro dentro do terminal integrado mais 20, 40 minutos esperando um outro ônibus para poder chegar ao destino. Isso daí é o que está errado. Então, na minha concepção, construindo novos terminais de ônibus nestes residenciais e o ônibus saindo destes terminais já para o seu destino final, na minha concepção, resolve. E aproveitando também a Ecovia Norte, a nova avenida, porque aí ficaria transporte, né, tanto pelo Benedito Bentes 1, tanto pela Ecovia Norte. Resolve o transporte coletivo do complexo do Benedito Bentes e da cidade de Maceió. Por quê? A maioria, uma parcela grande dos transportes coletivos de Maceió, né, ele sai do terminal do Benedito Bentes. Então, se o ônibus demora 40 minutos, 1 hora para sair do terminal do Benedito Bentes, isso vai refletir para quem mora no Farol, quem mora quem vai pegar ônibus na Ponta Verde, na Pajuçara, no Estáquio Gomes, né, porque o ônibus ele sai lá do terminal do Benedito Bentes. Então, é um caos o transporte coletivo de Maceió e um caos está ficando com as empresas obrigando o cidadão a pagar a passagem de forma antecipada no cartão, sem o cidadão, muitas das vezes, não sabe nem quando vai utilizar, porque nem todo usuário de transporte coletivo, ele utiliza o transporte coletivo todos os dias. Aí, como é que a moeda vigente do meu país não tem valor para comprar um serviço essencial, que é o transporte coletivo, e o cidadão ser obrigado a pagar só no cartão, pagar por um serviço de forma antecipada e não sabe nem quando vai usar, e quando vai usar é de péssima qualidade. Isso daí também tem que ser combatido. Não pode, quem já se viu, a moeda vigente do seu país não ter valor para comprar um serviço essencial, que é o transporte coletivo, dentro do seu país. Então, né, os empresários de ônibus, ele tem que ter essa visão de ter lucro, que ninguém vai ter empresa para ter prejuízo. Agora, é possível sim diminuir um pouquinho do lucro e investir no transporte coletivo. Tivemos, há pouco tempo atrás, transporte coletivo em Maceió, ônibus, por exemplo, geladinho. Então, aumenta essa passagem e precariza o transporte coletivo. Hoje você não tem mais ônibus com ar-condicionado na cidade de Maceió. E a passagem lá em cima. Maceió é uma cidade pequena. Quando essa passagem lá em cima, mas foi projetada essa passagem outrora com geladinho. Sim. Outrora. Sim. Então, essa crescente de aumento, mas baseado no geladinho. Sim. Só que os ônibus não têm geladinho. Não tem mais, não tem. Mas tem que pensar também no poder aquisitivo da população da cidade de Maceió. Então, quando for aumentar a passagem, tem que pensar principalmente no poder aquisitivo da população de Maceió. Por exemplo, nossa cidade vizinha, Recife, né? Eu estive em Recife e me desloquei da rodoviária do Recife para Olinda, peguei 2 transportes. Peguei o ônibus e peguei o VLT, né? Pagando uma única passagem. Gente, é uma viagem da rodoviária para Olinda, é uma viagem. Pagando uma única passagem, dia de domingo, 50%. A metade da passagem. E lá os empresários não falem. Se trouxer um projeto desse para Maceió, a primeira coisa que eu vou dizer, não, vai falir, né? E sem falar nos cobradores.
né? As empresas estão demitindo os cobradores. Tem 1.300 cobradores. Inclusive, tivemos lá na rádio uma situação de representantes que não concordam com o sindicato, que querem demitir 1.300 cobradores de todas as linhas. É desemprego total. Na verdade, a visão, né, dos empresários legal é de ser 100%. Né? Então, é muito bom para o empresário receber por um serviço de forma antecipada, porque toda hora tem gente depositando dinheiro na continha dos empresários de ônibus, por um serviço de péssima qualidade e não sabe quando vai utilizar esse serviço. E quando vai utilizar é de péssima qualidade. Então, as autoridades competentes, a Prefeitura de Maceió, o Ministério Público, tem que ter essa visão e defender a população desse serviço, desse desserviço à população da cidade de Maceió. Emprego e renda dentro do complexo. Emprego e renda. O nosso mercado público do Benedito Bentes, ele tem como gerar emprego e renda, né? A reforma, por exemplo, da Praça da a construção da Praça da Juventude, ele tem como gerar lazer, emprego e renda, né? A reforma da Praça, né? Padre Cícero, o artesanato, né? A reforma da Praça Padre Cícero, ele tem como gerar emprego e renda, né? Ali em torno. As barraquinhas, pode ser instalado barracas de artesanato, né? Porque o Benedito Bentes, ele tem vários artesãos também. E o mercado, né? Por exemplo, se constrói ali um mercado grande, né? E leva para o mercado, por exemplo, uma central do Já, uma agência da Caixa Econômica, abre lá uma lotérica. Então, isso é geração de emprego e renda. Sem falar, né, que as vendas daqueles comerciantes irão aumentar, porque as pessoas que irão procurar, por exemplo, a Central Já, para vários serviços oferecidos pelo Estado, geralmente ele vai sair de lá comprando alguma coisa, né? Mesmo que ele não vá para comprar, mas ele vai ver lá e vai gostar e vai comprar. Então, a economia gira, né? E organiza a cidade. Então, mais uma vez, o novo gestor, né, tem que ter essa visão para o Benedito Bentes, para a cidade de Maceió. Por exemplo, Jaraguá, quem vai a Recife, tem um Recife antigo movimentando a economia e o turismo do Recife. Quem vai a Salvador, tem o Pelourinho movimentando a economia e o turismo de Salvador. Mas tem que haver esse incentivo, né? É justamente isso. Nós temos o nosso Jaraguá. Então, se incentiva, né, a cada restaurante que abrir em Jaraguá, a cada boate que abrir em Jaraguá, a cada loja de artesanato que abrir em Jaraguá, a prefeitura abrir mão de alguns impostos e diminuir outros impostos, 50%, o empresário vai se instalar em Jaraguá e vai gerar emprego e renda em Jaraguá. E quem vai trabalhar em Jaraguá não é o cidadão que mora na Ponta Verde, na Pajuçara, é o cidadão da periferia, o cidadão lá do Trapiche, o cidadão do Benedito Bentes, o cidadão do Estáquio Gomes. Então, esse cidadão, quando ele receber seu salário no final do mês ou na quinzena, ele vai comprar no supermercado do bairro que ele mora. Ele vai comprar na padaria do bairro que ele mora. O dinheiro vai girando. Ele vai comprar aquela senhorinha que vende macaxeira na esquina do bairro que ele mora, a economia vai girar. Então, vereador na cidade de Maceió hoje, ele só tem visão, os projetos dos vereadores atuais é para trocar lâmpada e pintar meio fio. Não tem a visão do emprego e renda, por exemplo, do que eu acabei de citar, revitalizar Jaraguá para gerar emprego e renda para a cidade de Maceió. E revitalizando Jaraguá vai fazer com que a economia gire justamente nas periferias de Maceió. Então, eu espero que, né, eu desejo toda a sorte do mundo aos novos vereadores que foram eleitos e que tenha esta visão para a cidade de Maceió. Mas se não tiver, o Tony Chicuta, né, vai continuar cobrando, vai continuar apresentando projeto na Câmara de Vereadores. Estamos trabalhando para fazer um mandato, né, paralelo de vereador, né? O nosso partido vai fazer um mandato paralelo de vereador. Qual partido? A Rede Sustentabilidade. Agora, aproveitando sobre a rede, e como é que fica a questão das grotas? O senhor falou sobre muitas coisas, mas as grotas são esquecidas. E o complexo de Benedito Bentes tem algumas grotas grandes. A maior delas ali é aquela do Alto da Alegria, né? Sim. Que entra ali no 2 e vai até o final do Alto da Alegria. Como é que o Chicuta ali de comunitário enxerga as grotas e qual o papel fundamental de levar a cultura e levar um sonho ou os sonhos de muitos moradores de bem que moram na grota?
que são a grande maioria dos moradores das grotas, são cidadãos de bem, a grande maioria, né? Falta um projeto, é isso que eu acabei de citar. Os nossos vereadores só têm projeto na Câmara de Vereadores para pintar meio fio e trocar lâmpada. Tem que levar projetos para as grotas, né? Para incentivar a cultura e o lazer nas grotas. E isso está faltando muito. Por exemplo, quando eu dei entrada na Avenida Ministro Humberto Gomes de Barros, o projeto original da avenida era ligar a entrada do Graciliano Ramos, né? Passando onde ela passa hoje ali no Aracauã, os condomínios Recantos, até o último condomínio, pegando ali o Caique. Aí do Caique ia chegar no Luiz Pedro, do Luiz Pedro ela ia chegar no José Tenório, ia atravessar uma grota, chegando no José Tenório. Esse foi o projeto original do Tony Chicuta, para daí desafogar o trânsito lá da Via Expressa. Uma avenida, por onde uma avenida passa, né, vem o comércio. Então, essa avenida passando na grota vai melhorar lá a economia do cidadão que mora lá naquela grota, vai vender lá a macaxeira, vai vender lá o coco, vai vender lá as frutas, as verduras, né? Vai montar o seu restaurante, vai montar, enfim, a economia gira. Então, tem que incentivar e investir em infraestrutura. Investindo em infraestrutura, a prefeitura investindo em infraestrutura, vai melhorar a economia, consequentemente melhora a economia das grotas, inclusive. Sua mensagem final, suas considerações, uma mensagem de final de ano, deixando para toda a população. Pastor, primeiro eu quero aqui agradecer o espaço democrático, o convite, né, da TV Mar, e muito obrigado. Mas quero deixar aqui uma mensagem para a população de Maceió, em especial do nosso Benedito Bentes. Conte com o líder comunitário Tony Chicuta. Vou continuar cobrando da nova gestão, vou continuar lutando pelo Complexo Benedito Bentes e tenho certeza que dias melhores virão, né? Porque quando a gente trabalha sério, né, a tendência é do resultado vir e coisas boas com certeza virão. E um Natal, apesar dessa pandemia, né, mas um Natal em família, né, para que as famílias possam até ficar mais juntas nesse Natal, né, e um ano novo repleto de muita saúde, principalmente, e muita paz. E é o que eu desejo para a população de Maceió e para o nosso Complexo Benedito Bentes. A avaliação é sua, hoje com Tony Chicuta, líder comunitário do Complexo Benedito Bentes, Painel Lagoas, um painel de informações. Muito obrigado a todos os telespectadores e internautas. Aqui você tem notícia, aqui você tem solução. Painel Lagoas.